irmãos que já estão presentes. Pode falar, pastor Tomar. Só para agradecer aos irmãos que já estão presentes. Essa é a nossa intenção, de manter as nossas terça-feira, esse horário, quem puder, ter esse debate, para a gente levar um conteúdo coeso, um conteúdo teológico, uma base de conhecimento para a nossa sala de aula. É importantíssimo que os nossos alunos vejam em nós essa base. Eles olham para nós e entendem que nós temos esse conhecimento para transmitir. E esse lugar virtual, ele foi pensado para que a gente venha debater, venha perguntar, venha participar e que domingo seja assim um sucesso muito grande e o nome do Senhor seja glorificado. Bem, meus irmãos, nós queremos só combinar que os irmãos deixem o seu microfone no mudo, e aí quem for falar, desbloqueia o microfone, levanta a mãozinha, e aí já tem a oportunidade para falar. A outra coisa, assim, hoje é o primeiro dia, né? Os irmãos estão mais curiosos para saber como vai funcionar. Mas a gente gostaria que, a partir dos próximos, os senhores já viessem com as perguntas de vocês. A nossa ideia é tirar as dúvidas, tá? É tirar as dúvidas que vocês possam ter em relação à lição que vai ser ministrada. Por exemplo, a gente vai trabalhar hoje a lição de número 2, que fala a questão do corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Eu até postei algumas informações interessantes lá no grupo, né, bem relevantes para você começar a introdução da tua lição. Amanhã eu vou postar outro texto também bem interessante. Mas a nossa ideia é para a gente não perder tempo. Também a ideia não é ficar querendo convencer, debater, não. A nossa ideia é só tirar as dúvidas, né? Então, na próxima, eu gostaria que os senhores já viessem com a dúvida de vocês, aí vocês perguntam e a gente vai respondendo. Vai ter eu, o pastor Hélio, o pastor Itamar, o pastor Manuel, que podem estar respondendo às dúvidas dos senhores. E se hoje já tiver algum professor, tiver alguma dúvida, aí você já pode, né, levantar a tua mão e fazer a tua pergunta e a gente vai responder. Se a tua pergunta assim foi muito doidona, assim, muito fora do contexto, eu prometo que eu não vou sorrir aqui, que eu vou responder direitinho, né, irmão Isabel? Aí depois a gente sorri aí, sabe qual o professor lá entrou atravessado demais. Mas aqui é só o lugar mesmo de perguntar, tirar dúvida. E vocês podem ficar à vontade. Se tiver alguém que queira perguntar, né, pode ficar à vontade, que a gente já pode começar a responder. Senão, a gente vai fazer aqui algumas pontuações em relação à lição. Quem é o primeiro aí que vai perguntar? Levantar a mão aí, põe o microfone. Olá, pessoal. Eu sei que é a primeira vez, né? Todo mundo vai estar tímido, mas precisa essa timidez toda não. Vocês podem perguntar. Quando vocês decidem perguntar, para a gente não ficar esperando muito tempo, coloquei lá no grupo, coloquei lá um nome assim, EBD subsídio aos professores, em relação ao ponto 1, né? A maravilhosa obra, o corpo, a maravilhosa obra de Deus, né? Criação de Deus. Coloquei lá coisas interessantes. Por exemplo, né, nós temos 206 ossos que sustentam o nosso corpo. Agora entrando gente, aí fica difícil. Pronto, acertei todo mundo. O nosso corpo tem 206 ossos, mas 206 ossos, né? O nosso cérebro possui cerca de 86 bilhões de neurônios que se comunicam com a velocidade incrível de até 360 km por hora. E aí o nosso corpo é formado por média de 60% a 70% de água. O sistema circulatório, né, com veias, artérias e capilares, tem aproximadamente 100 mil quilômetros de extensão, suficiente para dar mais de 2 voltas ao redor da Terra.
E o nosso organismo trabalha em harmonia cerca de 37 trilhões de células. Por que essas informações é importante, pastor Itamar, professora Isabel? Porque assim a gente vê que Deus, ele não criou uma máquina, ele criou um ser humano perfeito, com tantos detalhes, né, que às vezes a gente nem se dá conta, né, da obra maravilhosa que nós somos diante de Deus. E às vezes é importante falar isso, porque nós temos gente de todo jeito na igreja, depressiva, triste, decepcionada, mas ela não sabe o resultado de uma obra maravilhosa que ela é. Então, se você parar para analisar isso aqui do ponto de vista da ciência, que o teu corpo tem 206 ossos, o teu cérebro possui 86 bilhões de neurônios que se comunica com uma velocidade incrível, de até 360 km por hora. É por isso que a gente está no culto, o irmão está lá, tesourando a gente na mente. A gente está dando aula lá, e o cavalo está todo errado, porque a nossa mente tem essa capacidade de trabalhar ligeiro. Né? Então você vê que Deus, ele produziu algo assim, que a ciência nunca vai chegar a esse nível. E esse é exatamente o Deus que nós servimos, é o Deus a quem nós adoramos. Então a gente vê que são informações interessantes para mostrar o resultado da obra que nós somos. Nós não somos uma obra qualquer de Deus. Nós não fomos produzidos mediante uma palavra de ordem ou mediante uma ação involuntária ou de evolução. Nós somos obras da mão de Deus. E Deus fez com detalhe. No próprio texto que eu postei, né, vai falar do nosso DNA. E aí isso nos faz ser indivíduos individuais. Não existe ninguém igual no mundo. Pode haver parecido, mas igual não há. Por quê? Porque o nosso Deus é detalhista e trabalha com distinção. E a gente pode até fazer uma aplicação interessante com isso. Qual seria a aplicação? Se o nosso Deus, que nos criou, é detalhista, e o nosso Deus trabalha com distinção, então, irmão Isabel, na obra de Deus tem lugar para todo mundo. Não precisa ninguém querer ficar puxando o tapete de ninguém, não precisa ninguém querer ficar ocupando o lugar de ninguém, não precisa ninguém ter inveja de ninguém, porque o nosso Deus, ele trabalha de forma distinta. Então, para cada pessoa que existe no mundo, Deus não tem ninguém igual na obra de Deus. Ele tem serviço para todo mundo. Para todo mundo. Então, essa é uma aplicação bem interessante a ser feita quando a gente olha para os detalhes da criação de Deus. Ok? Essas informações eu botei lá no grupo, espero que vocês possam ler. Amanhã eu vou postar também outra informação interessante. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, pode ficar à vontade. Pastor Fábio, não seria nenhuma pergunta, mas é uma questão, quando a gente olha para esses números, que às vezes não é um boneco, não é só um boneco. Um boneco não tem essa complexidade. Um boneco, ele não tem esse algo tão maravilhoso que o senhor acabou aí falando, né? 37 trilhões de células, tecidos, órgãos. Então, a gente não pode levar para a nossa sala e dizer que Deus criou um boneco. Foi muito mais do que um... Porque o Salmo 119 diz: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. O que é que tem de admirável num boneco, né? Não tem nada de admirável, mas ele fez algo complexo, algo realmente... E o melhor, porque o item diz do pó da terra. Gente, o pó da terra, porque há uma diferença entre terra e pó da terra, porque o pó da terra é a parte mais frágil, é a parte mais fraca. O pó da terra é a célula já descondensada do barro, né? Então, nós fomos feitos da parte mais frágil. Davi, ele lembra isso: Senhor, que tu me fizeste do pó. Então, a gente tem que levar essa questão. Essa questão aqui eu achei bastante interessante, porque ele enfatiza do pó da terra. E aí nós fomos ensinados, ele fez um boneco, ficou olhando para o boneco, ficou conversando com um boneco.
E é bom a gente ir desmistificando isso da nossa igreja, da nossa sala. Ele não fez, ele não pegou um barro, não foi lá, não, do pó da terra. Algo bastante interessante. Esse detalhe do pó, eu acho ele bastante interessante. E aí, pastor Itamar, essa informação está lá no grupo que eu postei, é interessante, ó. Eu vou lembrar vocês exatamente da forma que eu postei. Entre os elementos mais impressionantes está o DNA. Aí vai dizer o seguinte: a molécula que carrega as instruções genéticas responsável pelo desenvolvimento, funcionamento e herança biológica de cada ser vivo. O projeto Genoma Humano, iniciado em 1990, com a colaboração de 18 países, inclusive o Brasil, revelou a grandeza dessa molécula ao mapear bilhões de suas bases químicas e confirmar que toda a humanidade compartilha uma origem comum. Olha só o que a ciência vai dizer a partir do ano de 1990. Agora, eu queria que um dos senhores aí abrisse a Bíblia em Atos 17, 26 e lesse para nós, e você vai ver aquilo que um grupo de cientistas de 18 países levaram tempo para descobrir. A Bíblia já falava, a Bíblia já anunciava isso há milhões, ao confirmar que Deus criou Adão e Eva, dos quais descende toda a raça humana. Quem pode ler para nós aí Atos 17, 26? Por favor. Encontrou aí, pastor? Pode ler, o povo não quer muito falar aí. Bora lá. De uma só vez, ele todos, de uma só vez, ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos, os lugares exatos em que ele deveria habitar. Pois é. E aí, professores, tem alunos nossos que estão na faculdades e eles querem colocar Bíblia versus ciências. A ciência não contradiz a Bíblia. A ciência é uma ferramenta para o estudo da Bíblia. E uma coisa, professor Hinaldo, irmã Isabel, Kellyanne, que a ciência descobriu recente, 1990, a Bíblia já fala há muito tempo. A Bíblia está dizendo em Atos 17, 26, que de um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Então, pastor Itamar, essas informações são importantes porque elas vão adicionar conhecimento para a gente trazer para os alunos e mostrar aquilo que a Bíblia fala, além de ser verdade, a própria ciência não consegue contradizer a Bíblia, até porque muitas das informações científicas estão contidas na Bíblia Sagrada. Não há o que discutir. Então, isso aqui é um ponto também muito interessante que vocês podem usar na introdução da aula de vocês. Ok, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, aproveita aí, que é de graça, para você tirar sua dúvida. Eu estou com um problema no meu microfone no notebook, por isso não vou poder falar. Tudo bem, se ela quiser escrever aí, pode mandar que a gente vai escrever. Pessoal, já que vocês não querem aproveitar para perguntar, me parece que eu vi o pastor Manuel chegando e ele pode, a qualquer momento, né, colaborar também aqui. Não sei se vocês observaram, mas lá na lição, deixa eu ver bem aqui, a lição é exatamente no tópico 2. Só confirmar aqui. Isso é no tópico 2. A lição vai falar, no subtópico, no tópico 2, no subtópico 1, sobre o divino tecelão. Queria ouvir já que os professores não querem perguntar para nós, eu quero perguntar para os professores. Meu querido professor, se ninguém me responder, eu vou chamar o professor pelo nome. Eu queria que os professores me respondessem como é que eles vão explicar para os alunos essa questão do que é o divino tecelão. Se alguém perguntasse para você lá na sala de aula, irmão décimo aqui todo levantasse a mão, professor, explica para nós aí o que é o divino tecelão, como é que eu posso entender isso? Qual seria a resposta dos professores aí? É que os senhores e senhoras poderiam explicar, além do que está escrito aqui na revista.
que é resumido, resumido, resumo do resumo. Como alguém poderia responder? Ou essa não é uma dúvida dos senhores? Cadê meus professores? Oi. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Está dando para ouvir minha voz? Dá para ouvir. Pronto. Tá beleza, sua voz. Então, é um termo bastante poético, digamos assim. E aí o Salmo, eu sairia pelo Salmo 139, do versículo 13 até o 15, onde há uma descrição e uma ação criadora do autor da vida, né, no ventre materno, a qual também é formada, tá, entretecida conforme as leis da procriação que ele mesmo estabeleceu, permitindo a cooperação entre o soberano Criador, Pai dos Espíritos, tal como lá em Hebreus capítulo 12, versículo de número 9, expressa, e os pais biológicos, né? Eu enveredaria por uma questão tecelã, né? A, a palavra já expressa, o tecelão é aquele que fia, é aquele que constrói, é aquele que vai anexando os termos, produzindo, para produzir o conjunto da obra. Então, eu, estabeleceria quanto à cronologia exata da criação divina da alma e da sua união com o corpo. Mesmo porque, pastores, não há um texto assim explícito nas escrituras sagradas, mas uma coisa é bem coerente, é bem certa, é que o homem, desde a fecundação, ele certamente não é um aglomerado de células, ele não é um aglomerado de células, como dizem, lógico, os cientistas, dos quais faço parte também dos mesmos, por ser físico, ateus, até mesmo materialista, mas nós sabemos que ele é um ser completo, composto de espírito, de alma e de corpo. Então, é basicamente por aí que eu estabeleceria a conexão. Detalharia mais, vou detalhar mais ainda, porque eu vou ministrar esse conteúdo, tentando esmiuçar mais à medida de que torne facilitador o entendimento dos meus irmãos sobre a questão do divino tecelão. Reinaldo, muito boa a sua colocação, muito boa mesmo. E a gente poderia somar e adicionar suas informações, dando um conceito etimológico, dando um conceito teológico, que eu vou fazer amanhã, vou postar no grupo para vocês, e também um conceito bíblico. Na sua fala, você falou que a Bíblia não trata muito bem disso. Só que o texto que o senhor usou, ele é uma base fundamental, porque exatamente no primeiro verso que você leu, o verso 13, vai dizer, pois tu formaste o meu corpo, tu me teceste. Essa palavra aí, teceste, no hebraico, tá? A sua raiz etimológica vem do hebraico, e ela traz a ideia de tecer, entrelaçar, cobrir cuidadosamente. Então, assim, na raiz hebraica, a gente pode dizer que esse termo ele traz a ideia de uma formação minuciosa, proteção, cuidado íntimo. Então, essa palavra, da forma que o salmista pronuncia aí, biblicamente, a gente pode dizer Deus, ele é o tecelão da vida humana. Por quê? Porque ele forma cada pessoa de modo único no ventre materno. Ele entrelaça o corpo, alma e espírito com propósito e identidade e reveste o ser humano com dignidade e valor. Então, olha só uma palavra, né? Uma palavra do texto. Você usou do verso 13 ao 15, que é a base fundamental, tá? Mas uma palavra só do texto descreve com detalhe aquilo que Deus fez quando Adão foi criado e quando nós somos formados. Então, no dia que a irmã Isabel, no dia em que o Joel, o pastor Itamar, eu, o Senhor, nós fomos formados,
nós somos formados por um ato milagroso, apesar da gente precisar entender que a nossa formação tem uma parceria divina humana. Mas essa parceria divina humana, a parte humana que cabe ao homem, já foi uma capacidade dada por Deus, porque biologicamente é uma capacidade humana de contribuir com Deus na formação de um novo ser. Mas mesmo no processo que pertence ao homem, nessa formação da matéria humana, Deus ainda trabalha, formando cada ser humano individualmente, gerando no ventre de uma mulher, no ventre da mãe do cidadão, ele de forma individual, forma única. Não tem ninguém igual. Isso é tão interessante, irmã Isabel, e pastor Itamar e demais, que a ciência fez uma pesquisa e eles chegaram à conclusão de se colocarem 1.000 pessoas numa sala por um determinado tempo, somente 3 pessoas poderão pensar iguais. Eles nem afirmam, mas poderão pensar iguais. Isso quer dizer que Deus trabalha de forma diferente na vida de cada ser humano, desde a sua formação. Então, quando o comentarista traz lá a ideia de Deus como um tecelão, ele está dizendo que Deus, ele gera, ele cria cada ser humano de forma distinta uma da outra. E aí, irmão Hinaldo, você pega aí a quantidade de tempo que nós temos, a quantidade de pessoa, e Deus nunca errou no processo. Não existe ninguém igual. Ninguém igual. Então, essas informações, elas são interessantes para os nossos alunos entenderem que cada um deles são seres individuais e, com certeza, com potenciais para uma grande obra que Deus tem a fazer através de cada um deles. Então, acredito que essas informações elas são interessantes. Aí, amanhã, no grupo, eu vou colocar a definição etimológica, a definição teológica e a definição bíblica da expressão tecelão, se referindo a Deus como criador da humanidade, em especial dos seres humanos. Ok? E alguém vai querer perguntar alguma coisa aí, pessoal? Se for assim, ainda vai dar. Pastor Manuel, tem alguma coisa a colocar, pastor? Ô, pastor Fábio, Paz do Senhor, Oi. meus irmãos, Paz do Senhor, eu estou gostando e aprendendo muito. Você pode contribuir também, você pode ensinar, fique à vontade aí. Muito obrigado, pastor, eu estou muito satisfeito, ouvindo, feliz, crescendo aqui com os irmãos. Vamos lá, professores, fiquem à vontade para perguntar. Não fiquem preocupados. Isso, é porque eu mudei. Eu acredito que a lição, pelo menos para mim, eu não tive tempo de estudar ela de ontem para hoje, né? Até que eu pensei ainda antes de entrar na live, fazer uma leitura para compreender. Claro que não é um assunto tão novo para nós, mas tem uma visão diferenciada, né? Nós observamos a partir da lição anterior, que ela é uma lição profunda, ela é uma lição profunda, onde ela vai estar, né, nos ensinando a como ensinar também. Nós precisamos nos aprofundar. Por isso que eu acredito que, como eu, os demais irmãos, estão na expectativa de aprender. Eu estou na expectativa de aprender, né? Porque é uma lição que eu até comentei hoje lá no meu trabalho, eu levei um livro de apoio, e fiz um comentário no final do dia, né, da preocupação da igreja em relação ao estudo, né, ao estudo do corpo humano, da alma e do espírito, porque é uma preocupação. E eu louvo a Deus, porque Deus tem dado esse entendimento para que nós possamos aprender mais e transmitir
porque a primeira lição do domingo eu aprendi muito, né? Passando para as irmãs, tanto eu aprendi ensinando, como também aprendi ali, foi uma mão de via dupla, né? As irmãs passaram para mim um pouco do conhecimento delas, como eu também passei. Então, assim, é uma lição que nós devemos ter muito cuidado em relação ao ensinamento, porque realmente é teológica, é profunda, é de um conhecimento, assim, bem cuidadoso, por isso que a gente está, assim, calados para ouvir. Eu quero ouvir mais explicações, porque eu mesmo fiz um compromisso de me debruçar mais nessa lição, porque é para se perder. Se a gente não tiver cuidado, vai se perder na hora que estiver lecionando. Eu tenho um pouquinho de teologia, eu já fiz o curso, né? O primeiro alfabetização de teologia eu já tenho, mas eu não aprendi assim tanto quanto para eu poder explicar, né? Eu vou precisar voltar de novo, fazer de novo, para eu poder estar. Então, é uma lição interessante, né? É algo profundo, e que a gente está compartilhando com os colegas do serviço, falando sobre a restauração, né, integral do ser humano, para a gente chegar a um nível de conhecimento que nós precisamos. Acho que é isso que estamos calados. Estou defendendo o povo. Então, meus irmãos, aproveitando Pastor Fábio. diante da professora, da irmã Isabel e do pastor Pastor Itamar. Fábio, o pastor Manuel está falando. Oi, pastor Manuel. Deixa eu ver até se eu apareço aqui. Ei, pastor, o senhor me ouve, pastor Fábio? Eu Estou ouvindo, sim. Queria deixar só como orientação, dentro do assunto que o senhor acabou de introduzir e falar muito bem, o irmão Hinaldo também deu uma palavra muito proveitosa. Tecelão. A minha orientação é que nós procuremos estudar a respeito da arte do tecelão, o que é o tecelão, a figura do tecelão, para podermos aplicar isso à ideia de Deus como o divino tecelão. É difícil a gente conseguir falar de Deus como tecelão se nós não tivermos o conhecimento exato do que é o profissional, do que significa realmente ser um tecelão, como ele trabalha, como ele usa a sua arte para fazer um tapete, por exemplo. Inicialmente a gente não consegue entender, depois que o trabalho está completo, o trabalho está concluído, a gente se admira. Então, minha orientação, em resumo, é que nós procuremos estudar essa figura, esse profissional, o tecelão. Uma vez sabendo exatamente o que é um tecelão e como ele trabalha, fica mais fácil a gente associar isso com o texto bíblico. Espero ter contribuído, né, com os irmãos. Muito bom, pastor. E aí, voltando um ponto que o pastor Itamar levantou, se os irmãos puderem pegar a Bíblia de vocês, só para vocês conferirem, vocês observarem que em Gênesis, capítulo 2, verso número 7, vai dizer assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E aí, se vocês puderem, né, e observar a palavra formou, essa palavra formou, ela vem exatamente do hebraico, a palavra iquissá. Essa palavra, ela traz a ideia de um oleiro que molda o barro, né? Isso vai indicar o cuidado e a precisão e também o propósito no ato criador. Então, assim, diferente dos animais, né? Diferente dos animais, como o pastor Itamar usou a expressão, nós viemos do pó da terra. A gente veio exatamente do pó da terra. E aí o homem recebeu o sopro divino, que ele confere vida,
Então, nesse ato de Deus soprar na narina do homem, foi exatamente quando Deus produz dentro do homem a parte material. E a gente deve ter estudado na lição passada. E foi exatamente esse sopro de Deus que vai nos conceder, né, capaz de ter raciocínio, espiritualidade, a capacidade de relacionamento com Deus. Então, se a gente pegar a palavra formou, na sua etimologia hebraica, a gente vai ver exatamente a ação de Deus como oleiro que molda o barro. Ou seja, no processo criativo, tanto na parte imaterial quanto na parte material, houve uma precisão de Deus. E também houve um propósito. Nós não fomos criados simplesmente por ser criados. Então, trazendo uma aplicação para os nossos dias, é interessante que cada ser humano que existe, não existe por existir. Nenhum de nós estamos na Terra por um acidente, por uma coincidência, por uma obra do acaso. Não, nenhum de nós estamos aqui por isso. Se a gente for olhar a etimologia hebraica da palavra, ela vai trazer a ideia de que da mesma forma que Deus formou Adão, da mesma forma que Deus forma cada ser humano, todos nós fomos criados e formados com um propósito, com um objetivo. Então, isso mostra a maneira singular de Deus trabalhar com cada ser humano. E aí, Paulo vai falar isso exatamente sobre a diversidade, como Deus trabalha. Isso é interessante porque no plano redentor de Deus e no ato criativo de Deus, Deus já cria cada ser humano com um propósito. Deus já cria cada ser humano com um objetivo. E é importante passar isso para os crentes, porque tem crente na igreja jogado ao leléu, pensando que é só mais uma pessoa. Mas não é. Desde o seu ato criativo, Deus já vinha trabalhando com um propósito, com um objetivo. Então, Deus conta com cada um de nós na sua obra. Em um papel específico, em um chamado específico, em um propósito específico. Mas ninguém, professor Hinaldo, fica de fora da obra de Deus se submeter à vontade dele. Aí, pastor Fábio, o senhor me permita, exatamente nesse ponto que o senhor acabou de destacar, dá para ser usada novamente a figura do tecelão, porque ele sabe de antemão, ele sabe previamente o propósito para cada fio. Cada fio que ele pega, cada material que ele escolhe, cada tecido que ele pega, ele já tem em mente o propósito específico. Eu que não conheço a arte do tecelão, eu não sei. Assim como eu não sei o propósito de Deus para a vida do meu irmão. Mas o tecelão que escolheu aqueles fios, que escolheu aquele material, que trabalhou exatamente a ideia na mente do que ele queria, ele sabe. Então, é importante a gente associar novamente com o trabalho do tecelão. E quando ele quer fazer um tapete, que ele quer fazer uma obra, uma haste, ele pega o material exato que ele precisa e que ele deseja, né? Dá para usar novamente a figura aí do tecelão. Perfeito, pastor. E aí, professora, você vê que em uma palavra só, uma palavra até despercebida na tua leitura, que a palavra formou, se você se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento, você vê que dá para trazer uma exposição precisa nessa área. E continuando com essa mesma ideia que o pastor Manuel trouxe, se a gente for lá para o subtópico 2, Deus, o autor da vida, talvez uma das referências que os professores mais vão usar para embasar a sua exposição vai ser Jeremias, capítulo 1, verso 5. E o profeta Jeremias confirma: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Talvez esse é um dos textos que os professores possam mais usar para mostrar Deus como autor da vida. E perfeito. A gente deve sim usar esse texto, que nós não podemos, professores, cair aqui no equívoco do calvinismo, da predestinação. Porque o texto aqui de Jeremias 1:5, que vai ser muito usado por professores na próxima lição, ele não trata de predestinação.
Aqui o texto trata exatamente da presciência de Deus, que é o pré-conhecimento antes que aconteça. E o texto em si, o pastor Manuel está aqui, o pastor Itamar também está aqui, né? O professor Hinaldo tem várias formações teológicas, o irmão Carlos está aqui também, tem formação teológica, os demais que tiverem, podem me corrigir se eu for falar errado. O texto aqui, ele não trata de questão de predestinação no sentido de salvação. A presciência de Deus é o pré-conhecimento antes que as coisas aconteçam, e aqui Deus está tratando da questão de vocação. Professor Hinaldo, pela lógica, pela sequência dos fatos, Jeremias ele já era sacerdote, porque era filho de sacerdote. Era uma questão de tempo. Ele chega aos 30 anos para iniciar o ministério sacerdotal. Só que, professor Isabel, o propósito de Deus para Jeremias, a vocação de Deus para Jeremias, não era o sacerdócio, era o ministério profético. E é dentro desse contexto que Deus vai dizer a Jeremias para convencê-lo que antes mesmo dele ser gerado, ou seja, pela presença de Deus, cada um de nós já estamos no projeto divino. Deus já tem uma obra vocacional para cada cristão. Ninguém é crente por ser crente. Ninguém é crente por estar na igreja, ou simplesmente por ser. Não. Todos nós somos chamados com um propósito. O texto não trata de salvação. O texto não trata de predestinação fatalista. O texto trata de vocação. E antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Então, dentro da lição, a gente vê que Deus, como autor da vida, e as colocações que o pastor Manuel fez do tecelão, que pega cada linha e para desenvolver o seu trabalho, Deus foi detalhista ao criar cada ser humano. E aí algum aluno pode perguntar assim, professor Hinaldo, já que é assim, por que fulano não está aqui? Por que ciclano não está aqui? Por que as pessoas não estão todas na igreja? É porque, da mesma forma que Deus criou Adão, dando a ele livre-arbítrio, todos nós nascemos com livre-arbítrio, poder de escolha, de obedecer ou rejeitar as ordens divinas. Então, o texto vai trabalhar exatamente a ideia de vocação. E Deus usa esse texto para mostrar para Jeremias que ele havia lhe vocacionado antes mesmo dele vir existir, porque pela presença de Deus, Deus já sabia exatamente os planos a serem executados. Então, a observação aqui, pastor Manuel, é só para a pessoa não enveredar o calvinismo, porque na nossa sala de aula e nos púlpitos, por mais que, às vezes, os professores e pregadores não queiram, mas eles estão desenvolvendo uma linha calvinista, e isso é um problema sério para os nossos irmãos na fé. Ok, professores? Alguma pergunta aí? A gente pode continuar. Pastor, essa parte aqui do... que é bom a gente ir em sequência, né? Porque a gente conclui a lição. A parte 3, né? Do ponto 1, diz que a individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo. Cada ser. Porque aí fica interessante, porque aí tudo bem, uns crê na parte material e a outra imaterial, né? Eles não conseguem ver, eles não conseguem separar a alma e o espírito. Eles só conseguem ver parte material e parte imaterial. Não vejo nenhum mal, mas nós cremos e nós temos que passar para a nossa sala, que é a nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, em Pedreiras, nós somos, nós cremos, né, nessa questão. Corpo, alma e espírito. Essa questão, pastor Itamar, ela é interessante porque é o seguinte, não é só pelo fato da Assembleia de Deus em si, mas, biblicamente, nós encontramos respaldo e fundamento para a tricotomia. O problema é que nós fazemos a confusão. Quando a gente pega o texto de Paulo aos Tessalônicos,
ele vai dizer que seja santificado nosso corpo, alma e espírito. Então, deixa claro e evidente. Só para mostrar para vocês, por exemplo, o termo trindade não está na Bíblia, mas a doutrina existe. Nós temos vários textos que nós provamos a doutrina da trindade. O termo tricotomia não está na Bíblia, mas a doutrina está na Bíblia. Inclusive, a Bíblia vai dizer que a única coisa que penetra e separa alma e espírito é a palavra de Deus. Então, nós somos tricótomos, fundamentação bíblica. Mas a confusão está aqui, porque se a gente for olhar a composição do homem, o homem é parte material e imaterial. Nesse sentido, professor Hinaldo, nós só temos duas partes, a matéria e a imaterial. Mas não é porque nós somos matéria e imaterial, corpo e espírito, que nós somos dicótomos. Não. Por quê? Porque a Bíblia vai nos ensinar que a parte imaterial ela é composta de alma e espírito. Tão certo que a Bíblia que diz que Deus faz essa distinção entre alma e espírito. E aí, isso aqui é interessante. O pastor Manuel, os demais teólogos que estão aqui podem me corrigir. Deus nunca vai falar com o professor Hinaldo no corpo dele. Deus nunca vai falar com o professor Hinaldo na alma dele. O nosso contato com Deus se dá no Espírito. É no Espírito que Deus se comunica conosco. Quando Deus vai falar com a irmã Isabel, Deus fala no Espírito da irmã Isabel. Porque o nosso Espírito é o nosso elo de ligação entre nós e Deus. Tá? O nosso corpo só vai externar aquilo que está dentro de nós, no sentido da alma, das emoções. Por isso que Salomão vai dizer, cuidado com o que você pensa, porque a tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Provérbios 4:23. Vocês podem conferir. Ou seja, a Bíblia deixa bem claro a nossa tricotomia e a função de cada um deles. A função da alma, a função do corpo e a função do espírito. E aqui, assim, uma coisa interessante, um exemplo que pode deixar bem claro o papel de cada uma delas, é isso aqui, professor Hinaldo. Às vezes eu quero ir para o culto, que é meu espírito desejando Deus, mas o meu corpo está tão cansado, o professor Hinaldo passou o dia todo dando aula, que o corpo velho, eu quero repousar. Aí fica aquele negócio, rapaz, eu podia ir hoje, eu estou tão morto, tão cansado. Aí na mesma hora, rapaz, eu podia ir. Aí fica essa guerra, vou ou não vou. E pelo incrível que pareça, é na alma que nós decidimos. Na sede das emoções nós tomamos a decisão. Se você já viveu essa experiência, se você decidir ir para o culto, e de fato você ir para adorar a Deus, quando você volta para casa, não volta mais cansado, não volta mais fadigado, porque o teu espírito foi alimentado e a tua vida é renovada. Mas, se você decidir ficar em casa, teu corpo vai reinar, entendeu? Então, a gente vê a distinção da alma, do corpo e do espírito. E nós somos tricótomos com fundamentação bíblica, porque a nossa parte imaterial ela é composta de alma e espírito. E isso está exatamente na questão quando Deus sopra na narinas de Adão, o sopro ali faz o homem ser algo vivente. E se vocês, não sei se vocês chegaram a pesquisar na lição passada, mas esse termo, assim, professor Hinaldo, o termo, a melhor tradução que daria ali era almas viventes. O termo vem no singular para trazer a ideia de espírito e alma, certo? Então, assim, nós temos essa crença que é assembleiana, mas antes de ser assembleiana, é bíblica. Então, nós queremos essa forma com fundamentação bíblica. Deu para os professores entender aí? Sim, bastante entendi, pastor. Quem quiser perguntar, pode ficar à vontade. Nós trabalhamos exatamente o ponto que o pastor Itamar colocou, individualizada, formação integral, tá? Aí, uma coisa interessante que a gente deve observar aqui é que a união entre o homem e uma mulher, conforme o plano divino, não é um ato apenas biológico. É um instrumento sagrado pelo qual o Criador dá forma a um novo ser, completo,
alma e espírito. Sabe o que isso aqui é interessante, pastor Itamar? Quando a gente olha para essa informação, a gente olha para a Bíblia, em várias passagens que nós encontramos na Bíblia, que alegra a minha alma, o que me dá certeza, quando a gente estuda sobre a individualizada formação integral, é que, professor Hinaldo, a ciência nunca vai conseguir produzir um ser. A ciência nunca vai conseguir produzir um ser. Por quê, professor Isabel? Porque na formação de um ser, há uma parceria divina e humana. Mas a parte humana só forma a matéria, através da biologia. A parte imaterial, que é o espírito e a alma, só pelo poder de Deus. E a ciência nunca vai conseguir gerar um espírito e uma alma. Eles podem clonar a matéria, podem clonar o DNA, mas formar um novo ser, eles vão morrer e nunca vão conseguir. Exatamente por essa questão que essa lição está abordando, a individualizada formação integral. Só Deus, pelo seu poder, pode formar um novo ser completo, corpo, alma e espírito. E apesar de haver essa parceria divina e humana, a parte humana nunca vai conseguir suprir ou fazer a parte divina, que é gerar um novo ser com espírito e alma. Deu para vocês entenderem? Deu sim, pastor. Na realidade, pastor Fábio, a ciência como um conjunto de conhecimentos sistematizados, o objetivo dela é exatamente suprir a curiosidade humana da constituição física das coisas, quer seja nos aspectos moleculares, atômicos, e, no meu entendimento, Deus já estabeleceu isso na mente do ser humano, do homem em si, já deu essa capacidade racional, para que ele pudesse estar satisfazendo o suprimento dessas necessidades, das curiosidades do homem a respeito da existência do físico. Então, toda essa estrutura molecular, atômica, isso aí, obviamente, nós sabemos, como cientistas, que todos os elementos adveio da criação de Deus. Agora, como se constitui, como se aglomera, como se liga, como se conecta, como que se consolida, como que se realmente se estrutura dentro de um atomismo, isso é parte da ciência, né? De tentar explicar ou suprir a curiosidade do próprio ser humano em si. Eu vejo assim, a ciência apenas nesse aspecto. Paz, boa noite. Boa noite, professor. Fique à vontade. Gostaria só de, na questão aí do corpo, alma e espírito, porque quando Deus criou o homem, formou o homem do barro, do pó e do barro, quando ele soprou na sua narina e fez alma vivente. Esse sopro é o espírito de Deus ou foi o espírito do homem? E outra questão, pode separar na morte, separa-se o espírito da alma, porque a Bíblia bem nos fala, né, que quando o homem morre, e lá ela diz que o homem, o espírito volta a Deus que o deu. Eu gostaria de ver uma explicação em cima disso aí. Então, vamos lá. Começando pela questão da morte em relação à separação. A gente sabe que, biblicamente, existem 3 tipos de mortes. Os senhores sabem disso. A morte física, a espiritual e a eterna. A pergunta que o professor Carlos fez está mais no contexto da morte física. O que é a morte física? É quando há separação da parte material e da parte imaterial. Então, essa separação, professor Isabel, acontece a morte física. Beleza, aconteceu a morte física, aconteceu. Houve a separação da matéria e do imaterial. A matéria é sepultada, certo? A parte material, a alma e o espírito não se dividem. E qual é a prova bíblica que nós temos disso? Primeiro, nós precisamos saber
o conceito de alma. A nossa alma é a sede das nossas emoções. É o que nos torna racional. É o que nos dá consciência de quem somos, onde estamos e como vivemos. Isso é faculdade da alma. Se nós entendemos que a alma é a sede das nossas emoções, aí nós vamos para a história do rico e Lázaro. O rico e Lázaro estavam mortos, no mundo dos mortos. Porém, um estava no paraíso, que é uma região espiritual, e o outro estava no Hades, que é o Seol, que é o inferno, que não é o lago de fogo. Esse inferno aqui que estava o rico é apenas também uma região espiritual. Ambos estavam lá em espírito, porque, professora Isabel, a matéria estava sepultada. E ambos estavam conscientes. Se eles estavam conscientes, é uma prova da presença da alma. Então, assim, quando a gente morre, a matéria sepultada, a nossa parte material segue o destino. Se for para o paraíso, que é uma região espiritual, a pessoa já desfruta da salvação aguardando o arrebatamento. Ela está em espírito. Quando eu falo em espírito, eu falo da composição espírito e alma. Quem vai para o Hades, esses pregadores aí ficam dizendo assim, se tu morrer sem Jesus, tu vai para o inferno, chega lá, tem um diabo com espeto na mão. Mentira! Não tem ninguém no inferno. O lago de fogo está vazio. E, biblicamente, professora Isabel, os primeiros ocupantes do lago de fogo é o anticristo, o falso profeta, 1000 anos depois, Satanás. Está lá em Apocalipse. Então, o lago de fogo está vazio. Quem morre sem Jesus, a sua parte material, professor Carlos, vai para o Hades, que é o inferno, uma região espiritual. A pessoa vai estar lá sofrendo na alma, na consciência, até o dia do juízo final. Agora, como é que eu vou conciliar isso com o texto que o professor Carlos citou em relação ao que escreveu Salomão? Exatamente porque toda a composição do ser humano está sobre o domínio de Deus. Então, quando Salomão escreve da perspectiva humana, fazendo indagações, ele está dizendo o seguinte, que o pó volta ao pó que deu e o espírito volta a Deus que o deu. Sim, o nosso espírito foi dado por Deus, a nossa parte material foi dada por Deus. Então, está sob o domínio de Deus, sob o controle de Deus. Isso fala do domínio de Deus sobre cada ser humano. Isso quer dizer que, se for um salvo, ele vai para o paraíso. Se for um perdido, ele vai para o Hades, ele vai para o Seol. Não é que volta literalmente para Deus, como prega o adventismo, como alguns irmãos nossos da Assembleia de Deus entendem, que o Espírito volta para Deus. Não, aí fala do domínio de Deus, do poder de Deus, do controle de Deus sobre a vida de cada ser humano. Ok, professor Carlos? Exatamente. Então, como você explicou aí, porque eu também entendo dessa forma que você falou aí sobre separação, que a alma e o espírito não tem como se separar, né? Ou vai para o céu junto, ou vai para o inferno, que é o Hades. Agora, como você explicou aí, que é da forma também que eu penso, que muitas pessoas pensam, que o Satanás está lá espetando, mas não, ele já está reservado também para a perdição, para o dia dele. É mais, eu creio, também nesse estado de consciência, como você falou, até porque espírito não tem como sentir dor, né? É o que eu penso, ou sente. Essa questão ela é bem interessante, porque tem muitos pregadores que acabam confundindo a cabeça de muitos irmãos. Aí, para muitos, como o pastor Fábio acabou de falar, para muitos dos irmãos, morreu. Já tem pessoas que já foram para o céu, e outros já estão lá já sofrendo. Eles acreditam, por A mais B, que ele vai direto mesmo para o inferno, e já está pagando os pecados. Ter assim, essa mentalidade. Por mais que a gente traga para eles esse ensino que não tem o seu tempo, mas há muitos irmãos que têm ainda essa cultura na cabeça, tem esse ensinamento, por conta de muitas pregações que têm ouvido, e que na hora que
Morreu ali, a alma já está indo direto para o inferno. Então, já está lá com o Senhor. Às vezes confunde muito a cabeça. Isso aí, irmã Isabel, já é algo que já vem da tradição da Igreja Católica. Eles, antigamente, há muitos tempos atrás, eles faziam até teatro, ilustrando o diabo espetando as pessoas para botar pavor nas pessoas, quando eles cobravam aquelas indulgências, aquelas coisas todas, entendeu? Verdade. Exatamente. E aí essa outra parte que o professor Carlos levantou em relação à questão do sopro, né? Porque Deus formou o corpo físico de Adão do pó da terra, e o sopro de Deus é simplesmente a vida espiritual. Ou seja, foi com o sopro de Deus que foi gerada a parte imaterial, a alma e o espírito. E foi exatamente por isso que eu falei agora há pouco, que a ciência nunca terá a capacidade de formar um novo ser humano na sua tricotomia, porque a parte material, espírito e alma, somente Deus pode fazer. Então, esse sopro lá de Gênesis 2:7, se não me falha a memória, é exatamente a vida espiritual, que é a geração da parte imaterial, e a alma e o espírito. E foi exatamente essa parte material que deu vida à matéria. Agora, professor, isso é tão interessante, porque quando a matéria de Adão recebe o sopro de vida, recebe a parte material para dar vida a Adão, né? A sua matéria, para ela funcionar, para existir, começou a questão da existência do sangue. E aí que está o erro de alguns crentes, o erro dos TJs, é pensar que a nossa alma é o sangue. Não. O sangue é a vida do corpo. É por isso que um defunto não tem sangue, tá? Esse sangue aí, ele passou a existir na matéria de Adão simplesmente no momento que Deus gerou a parte material. É por isso que na hora que a parte material deixa o corpo físico, a vida do corpo que está no sangue se esvai também. E essa é a distinção entre nós e os animais, porque a vida dos animais está no sangue. E nesse contexto, que a Bíblia usa a palavra alma dos animais. Ou seja, quando um animal se acaba, isso é interessante, porque eu já vi pastor da Assembleia de Deus dizendo que quando o animal morre, a alma dele tem um destino, só na cabeça dele. A alma do animal é literalmente o sangue. Morreu o animal, se acabou tudo. O ser humano não. Quando ele passa pela morte física, a sua parte material se separa, mas a vida do corpo, que é o sangue, se esvai, para a matéria exatamente falecer. Ok, professor Carlos? Pronto, pessoal, nosso horário terminou. O horário terminou. O horário terminou, que é só até as 22h30. Então, deu para vocês entenderem, né? A ideia é trabalhar a dúvida das lições. Então, no nosso próximo encontro, vocês já podem vir com as lições, com as dúvidas prontas, e a gente vai tentar ajudá-los aí, qualquer coisa, estamos à disposição. Pastor Itamar, faça o encerramento aí, suas considerações finais. Cadê o mestre Itamar? Foi muito bom, graças a Deus. Quero agradecer aqui a participação de muitos dos professores. É lógico que a gente vai melhorar cada dia mais a didática, a forma nós vamos trabalhar. A minha ideia é que a gente trabalhe os pontos, né, principais também, além de trazer as questões dos professores, a gente também, as perguntas deles, a gente trabalhar também cada ponto, né, cada ponto rapidinho, enquanto eles formam também uma pergunta, mas de já foi muito boa, foi muito proveitosa, e eu acredito que na sala de aula, domingo vai ser muito diferente, com muito conhecimento, e eu acredito que eu fui despertado a buscar sobre essa pessoa do Tessalão, por exemplo, né? Através da fala do pastor Manuel. Então, com certeza, eu vou buscar, eu vou atrás também
vou trazer informações. Isso é interessante. Aqui é uma sala cheia de professores. Professor, gente, é pesquisa. Professor é estudo, né? E na nossa EBD não pode ser diferente. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Manuel, quer dizer alguma coisa? O pastor Manuel já saiu, o professor Reinaldo levantou a mão. Pode falar, professor. Não. Tranquilo. Não. Então, Muito não é satisfeito. pode encerrar? Como é que é? O senhor pode orar encerrando.